noite, Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. Então, para começar, eu queria já começar perguntando, na verdade, para as duas, né? Se vocês poderiam contar um pouco, por exemplo, a história de cada uma de vocês, né? A origem, de onde vocês vêm, e aproveitando também, se poderiam comentar um pouco do processo de vinda no Brasil, né? E nesse processo de chegada no Brasil, quais eram os objetivos, expectativas e condições também, né? Então, assim. E aí pode sim, Graça. Bom, eu vim para cá criança ainda, né? Eu cheguei aqui no Brasil em 1976, vim com a minha família, pai, mãe e irmãos, e com mais 8 famílias angolanas, que nós saímos da Benguela, né, Baia Farta. Saímos por conta da Guerra Civil, que iniciou por conta da independência de Angola, em 1975. Saímos de barco de pesca e fomos até, agora chamada Namíbia. De lá, resolveu-se atravessar o oceano e encontrar aqui nesse porto de Itajaí, porque pelos nossos pais, eu coloco os nossos pais porque, enfim, eram 8 famílias, mas meu pai era o que comandava lá o navio, o barco de pesca, então, e aí decidiu-se vir para cá por várias opções, entre uma delas pela língua portuguesa, né? E por ser sul do Brasil, porque consideravam-se que era mais fácil entrar no sentido de ter um pouquinho menos violência naquela época, né? Era assim que se pensava um pouco. E me constituí criança, me alfabetizei aqui em Santa Catarina, e daquele tempo eu questionava muito com os professores por que não falavam sobre a África, por que eu não ouvia a África, enfim. E depois, terminando o ensino médio, fiz o concurso público. Naquela época a gente já entrava com magistério. Em 88 eu iniciei dentro da rede municipal e eu também iniciei com um pé dentro do movimento negro, e as minhas questões aumentavam a cada dia mais. E em função disso eu comecei a perguntar: África, onde estás que não te encontro? Onde estás que não te vejo? Onde estás, África? E eu comecei a questionar isso e vendo que na verdade, eu estava tendo um posicionamento de político, uma política afirmativa diante da educação. Porque eu via que as minhas crianças não sabiam de nada, os livros não apresentavam nada. Eu questionava os livros didáticos, eu era uma questionadora fundada naquilo que eu acreditava que era a África e que eu não via aqui as crianças aprendendo. Então, a partir de 98, fundamos a ANANG, por conta de acharmos que nós precisávamos conversar sobre isso, precisávamos falar sobre a nossa cultura, precisávamos nos fortalecer enquanto africanos dentro do Brasil e precisávamos também lutar contra essa questão racial muito grande, um racismo muito grande, muito bem estruturado dentro do Brasil, e precisávamos ser uma temática diferente, porque éramos africanos em busca de uma África na diáspora. E nesse mesmo momento que criamos a ANANG, também eu resolvi contar a minha história. Formei uma história, escrevi a minha história enquanto criança, de um olhar bem de criança, para trabalhar com os meus alunos, e aí se tornou um texto didático dentro das minhas salas de aula. E aí eu comecei a conversar com outros professores e a gente começou a ver que era necessário falar sobre isso e comecei a fazer projetos que até em 2003, com a Lei 10.639, explodiu, e aí comecei a trabalhar essa temática e não parei mais. Basicamente, é isso que me trouxe aqui, é isso que me constituiu
Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para